Saudações a si que nos acompanha do outro lado. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição especial do Conversas Científicas. Rodilma Muhunga é o meu nome. Lembre-se, quem não vive para servir, não serve para viver. Siga nas redes sociais LOS Império e no YouTube LOS TV. Hoje trazemos para si daqueles temas que aconselho-te a pegar a um papel e a uma folha para os apontamentos, que é a legalização e a visão política do Partido Liberal. E temos como convidado o Dr. Lino Lourenço, que abordará com mais detalhes concernente a essa temática. Dr. Lino Lourenço, seja bem-vindo. Fala-nos um pouco acerca de ti. Obrigado, cara jornalista, né? É isso que eu assim posso considerar. Saudações, inicialmente. Bom, eu sou Lino Antônio Lourenço, este é o meu nome completo. Portanto, sou natural de Luanda, sou formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Agostinho Neto. Como sabem, atualmente abraçamos esta nova causa da vida política. Estou agora a desempenhar o cargo de diretor do Gabinete Jurídico e Intercâmbio do Partido Liberal. E pronto, estamos aqui para contribuirmos. É um exercício de cidadania para a nossa pátria. Dr. Lino Lourenço, para início de conversa, pode-nos indicar a data precisa que deu-se início o processo de legalização do Partido Liberal? Claramente que posso, é uma daquelas questões que tem sido levantada sempre, todos os dias. Temos estado a encarar muita gente a questionar sobre a nossa formação política, como sabem, também é muito recente, mas o Partido Liberal foi precisamente legalizado, ou seja, deu os primeiros passos para o seu processo de legalização a 24 de maio de 2024. Portanto, foi este período que um grupo de jovens cidadãos nacionais angolanos, né, que, olhando para aquilo que é a causa angolana, que é a situação que aflige a todos nós, envolveu a grande preocupação, porque os mesmos já são jovens que praticavam atividade que tem a ver com o associativismo social e muitos deles também o político, e entenderam unirem-se para, na verdade, naquilo que são os marcos da lei, né? E a nossa Constituição da República assim o permite, que os cidadãos possam participar na vida política do país e entenderem, então, solicitar ao Tribunal Constitucional o credenciamento da comissão instaladora, conforme os requisitos legalmente exigidos, para a formação de um partido político. E eles assim o fizeram, nesta altura, a 24 de maio de 2024, solicitaram ao Tribunal Constitucional, um grupo de jovens, tal como já disse, esta pretensão para a legalização de uma nova força política que hoje em dia é chamado Partido Liberal. Então, na verdade, olhando para o horizonte temporal e histórico que marcou o surgimento do Partido Liberal, os primeiros passos foram desenhados a partir deste período e, oficialmente, foi anotado pelo Tribunal Constitucional no dia 29 de janeiro do presente ano, né, 2025. Quais são os principais requisitos legais para a constituição de um partido político em Angola, segundo a Constituição da República de Angola e a lei dos partidos políticos? Muito bem. Legalmente, existe, como disse bem, principais requisitos, mas eu antes de avançar para os principais requisitos, queria inicialmente invocar aqui os requisitos preliminares para assim concluirmos a nossa ideia. Nos termos do artigo 17º ou então 17 da Constituição da República de Angola, vem aí elencado, ou seja, faz aí a menção dos requisitos necessários para a formação de um partido político. Inicialmente, tal como já frisei, tem de existir um conjunto, um grupo de jovens, né? Digamos assim,
podem ser o mínimo de 7 ou a 21, que manifestem essa pretensão junto da entidade competente, que é o Tribunal Constitucional, para indicar uma comissão instaladora, que é o primeiro requisito inicial para os primeiros passos. E, obviamente, esses jovens deverão observar, tal como já fiz menção do artigo 17, os requisitos que eles devem preencher, como ser cidadãos angolanos, né, cidadão maior de 18 anos, devem ser cidadãos que estejam no pleno gozo dos seus direitos civis e políticos, devem ser, digamos assim, jovens com idoneidade moral, cívica, né, e política, para então conseguirem, junto do Tribunal Constitucional, provar inicialmente esta capacidade de exercício do direito. Por outro lado, a lei também, vamos agora aqui chamar a lei dos partidos políticos, que é a lei número 22/10, de 3 de dezembro, que é a lei dos partidos políticos, né? Lá encontramos o aparato normativo todo que orienta, então, a legalização de uma força política, né? Então, os indivíduos assim organizados deverão, dentre os requisitos aqui mencionados, como outros, reunir, como por exemplo, a sua documentação pessoal, né? Tem de provar a sua nacionalidade angolana, porque nós sabemos que somente os cidadãos angolanos, inicialmente, têm este direito. Os cidadãos com a nacionalidade adquirida, nós sabemos que legalmente só após os 15 anos, depois de 15 anos de ter adquirido a nacionalidade, podem assim então ter este direito de solicitar ao Tribunal Constitucional a criação de uma força política. Por outro lado, também devem reunir, atestar a sua condição de ser um cidadão que nunca esteve envolvido em escândalos de crimes, nunca tenha sido condenado por uma pena criminosa, exatamente, os antecedentes criminosos, né? É necessário verificar o currículo desta pessoa, porque falar de partido político é uma instituição muito flexível e muito importante para a vida política do país. Logo, é necessário aferir a idoneidade de todos esses indivíduos. Pronto, reunidos esses requisitos todos, eles dão entrada para serem credenciados inicialmente como uma comissão instaladora. Depois, o Tribunal Constitucional vai aferir essa condição toda, esses requisitos. Quando forem preenchidos, então, decide, no prazo de 30 dias, a admissão ou o credenciamento da comissão instaladora e concede um período de 6 meses para que esta comissão, então, apresente os requisitos principais que formulou recentemente, né? Os requisitos principais que agora aqui vamos avançar, que deverão inicialmente apresentar um requerimento ao Tribunal Constitucional que poderá testar a certificação de mais de 7.500 cidadãos nacionais. Pronto, no âmbito destes todos os requisitos, quais foram os principais desafios enfrentados pelo partido no processo de legalização junto ao Tribunal Constitucional? Olha, os principais desafios, dando agora continuidade ao raciocínio que já estive aqui a desenvolver, é mesmo a recolha das assinaturas. Este é o principal desafio. Olha que, no caso do Partido Liberal, estamos a falar de uma força política cuja iniciativa dependeu e continua a depender destes jovens, que eu aqui fiz referência, um grupo de jovens nacionais, cidadãos angolanos, buscaram, naquilo que são as suas condições primárias, reunir esses requisitos para percorrerem todas as províncias do nosso país, o que não é fácil, né? Tiveram que usar os seus meios pessoais, estamos a falar de transporte, né? Os materiais logísticos, para o alojamento, por exemplo, e ter que mobilizar, ter que convencer todos esses cidadãos até concluir o número exato que o Tribunal Constitucional exige, que é de 7.500 assinaturas, e a nível nacional, né? E depois, este número total que eu aqui digo deve estar repartido por representatividade de, no mínimo, 150 cidadãos em cada circunscrição provincial do nosso país. Logo, isto não é fácil, né? Tu podes ter, por exemplo, mais números numa outra província,
e noutra não ter, mas a lei exige que tens de preencher pelo menos 150. Se fora disto, então tu vês a tua pretensão indeferida pelo Tribunal Constitucional. Então, os desafios são essencialmente esses: mobilizar, recolher as assinaturas, e depois de recolher as assinaturas, tu tens de aferir na base de dados da administração local, né, de cada indivíduo que vai, de algum modo, conferir a sua manifestação a este projeto, o atestado de residência. Tem de atestar que realmente é um cidadão angolano e vive naquela localidade. Logo, os grandes desafios, né, prendem-se nisso, porque depois é necessário aferir, então, se aquele indivíduo, aquele cidadão, vive ou não naquela zona. Na verdade, é mesmo um processo de legalização, não é fácil. Os jovens, por acaso, nesse exato momento, estão a acompanhar o programa, devem estar a pensar que não é só dormir, acordar, ter a ideia de criar um partido e começar logo. É um processo cansativo, mas no final das contas é satisfeito quando a legalização é dada pelo Tribunal Constitucional. Absolutamente. E ver que nós, pronto, fomos ouvindo algumas pessoas, pronto, é um mero discurso barato, né? Uma especulação. É um populismo, assim podemos dizer, que o Partido Liberal não levou muito tempo para ser legalizado. Olha, isto aqui, quando as pessoas afirmam, é necessário manter o contacto direito com a realidade e saber concretamente o que é que se fez, o que é que não foi feito para se concluir ou chegarmos a este resultado. Vê que a maior dificuldade está nas administrações. Uma das inquietações que sempre foi manifestada pelo coordenador da Comissão Instaladora foi o grande empecilho, a grande burocracia, né? Existem... Na autenticidade dos documentos. Exatamente. Nós ainda temos um pouquinho de resistência no nosso país, mesmo sendo um país democrático, que aceita o multipartidarismo, ainda temos esse receio, né, por parte de algumas instituições, porque muitas delas são partidarizadas e não conseguem, de algum modo, servir o cidadão como deve ser. É um direito, o cidadão vai solicitar a administração pública para o exercício de uma atividade, logo não lhe pode ser negado este direito. E nós vimos e havia impedimentos, principalmente em algumas zonas de Luanda, em algumas administrações, o Partido Liberal, a Comissão Instaladora do Partido Liberal teve essa grande dificuldade para ver os seus atestados de residência, então, conferidos, né? Mas isto também, devo aqui passar essa experiência, porque na condição de mandatário deste processo todo, eu conduzi e acompanhei este processo todo, também esteve de perto, era necessário bebermos da experiência das outras forças políticas, saber quais são os caminhos que eles tinham que percorrer, para não cometermos os mesmos erros. Por isso é que muitos entendem que foi tão fácil. Não foi tão fácil, não. Nós cumprimos os passos legais, mas aquilo que dizem, né? Quando tu traças os seus objetivos, buscas experiências e vais percorrendo os caminhos, obviamente que não vais passar aí onde estão os obstáculos, vais contornar para conseguir com maior eficiência aquilo que tu pretendes. E foi isso que aconteceu com o Partido Liberal, bebeu da experiência dos demais e conseguimos, por exemplo, adotou-se o método da aquisição dos atestados de residências coletivas. Né? Então, porque os individuais não estavam a ser fáceis. Imagina 7.500 individualmente. As administrações nem todas têm capacidade, porque estavam a exigir que o coordenador da Comissão Instaladora, levasse consigo esses cidadãos para aferir, então, concretamente. Mesmo com a documentação, não tem parece que não era... Não, isso até legalmente é um absurdo, porque as próprias administrações sabemos que não têm condições, muitas delas, para albergar 7.500 cidadãos, por exemplo, ou 150 ao mesmo tempo na administração. Então é importante dar a conhecer as pessoas que quando de qualquer tipo de processo que forem
a passar, fazer um estudo antecipado para que não passe os mesmos constrangimentos que se calhar as outras pessoas passaram. Então essa é a ideia que o Dr. Lino Lourenço tentou nos passar agora. Doutor, no âmbito a quando do processo da legalização, será que houve uma contestação ou oposição? Se sim, com quais foram os fundamentos? Bom, houve sim. Pena que eu não concluí a primeira ideia sobre os requisitos, mas vou só aqui avançar rapidamente. Né? Falei inicialmente que as pessoas têm de indicar uma comissão instaladora, têm de se aferir à idoneidade dos requerentes e também verificar a questão da proposta dos estatutos, dos programas políticos. Esses elementos todos têm de estar preenchidos, porque no requerimento as partes, ou o requerente deve indicar, os requerentes devem indicar minuciosamente algo que a lei dos partidos políticos orienta, para não termos problemas com o Tribunal Constitucional. Porque nesse quesito, o Tribunal Constitucional é extremamente rigoroso e, falhando um deles, obviamente vai chamar as partes para suprir as insuficiências. E com o Partido Liberal isso também aconteceu. Tivemos sim algumas situações, mas são situações supríveis. Tivemos, pronto, aquilo que se chama o lapsus calame, né? O deslize na escrita. Tivemos esta situação naquilo que é o nosso projeto estatutário. Logo, depois o Tribunal tem pronto, ser também um órgão de justiça, né? Deve que notificar as partes para suprirem essas insuficiências, corrigirem, depois então submeter outra vez. E, aliás, o Partido Liberal teve sim também esses entraves. Várias vezes fomos notificados para suprirmos algumas irregularidades. E isso é natural em alguns processos. E pronto, né? E nós, como não tivemos muitos erros, graças a Deus, principalmente na questão da aferição dos atestados de residência, nós tivemos essa questão totalmente acautelada. Não tivemos dificuldades. A comissão instaladora trabalhou afincadamente e não tivemos dor de cabeça quanto a isso. Apenas esses deslizes. Tiveram bem dedicados. Tivemos que corrigir aí, né, alguns termos, algumas expressões que, devido ao cumprimento do prazo dos 6 meses que nos havia sido submetido, temos que trabalhar a redobrar. Logo alguma coisa tinha que falhar sempre, né? Não 100%. Yeah. Pronto. Que impacto tem a legalização do Partido Liberal no cenário atual da política em Angola? Bom, impacto. Essa questão é muito importante. Realmente. Olha, o Partido Liberal, deixa que eu diga, trouxe e tem um forte impacto. Primeiro é que traz uma novidade no nosso país, no contexto angolano, que é a nossa política ideológica, ou seja, os nossos princípios ideológicos, aquilo que nós defendemos, né? Portanto, se verem muito bem, nós, para não falar só de Angola, né? A nível da África toda, é um exercício grande para nós encontrarmos, então, forças políticas com um pendor deste nosso, que é o Partido Liberal. Nós temos em África agora, parece que é só mesmo em Marrocos, né? Temos em Marrocos um partido também liberal, que é de direita, e que normalmente é um exercício muito raro de se observar. Para nós em Angola temos um impacto porque a primeira realidade é que já tínhamos tendências nos anos anteriores de surgimento de um partido liberal, que foi liderado por uma mulher. Mas, infelizmente, de lá para cá não avançou e nós demos continuidade a esta novidade. Somos, a esta altura, o único partido de direita. Os demais partidos que nós temos em Angola, que nós temos estado a designá-los partidos tradicionais, são partidos de esquerda, né? E para desmistificar essa questão, os partidos de esquerda normalmente são aqueles que estão mais enraizados naquilo que é o socialismo. Né? Socialismo, exatamente. Nós somos de direita porque trouxemos uma outra realidade política em Angola. Nós
defendemos a livre iniciativa, digamos assim, ter a sua própria capacidade, a sua própria iniciativa para se auto-manter, autossustentar, não depender exclusivamente do Estado, como nós temos estado a acompanhar. Nós temos a realidade dos partidos políticos atuais de que o Estado é o salvador de todo mundo e o Estado é o único que concede emprego, ninguém consegue mais criar e depois, no fundo, é uma realidade utópica, tal como eu disse, isto é um socialismo utópico. E o nosso impacto é que isto deve acabar. O Estado deve cuidar simplesmente daquelas questões que têm a ver com aquilo que é a função mesmo do Estado, como, por exemplo, garantir as condições básicas, como, por exemplo, a formação, né? Tem de garantir a formação, tem de garantir a saúde, garantir a segurança, né, do nosso território e a ordem e tranquilidade pública, né? Ou seja, o policiamento. Esta é que é a grande função do Estado e garantir o funcionamento das administrações, das instituições, mas não deve intervir na vida individual das famílias, né, das pessoas, limitando o direito da livre iniciativa. Isto fomenta pobreza, né, preguiça, vai criando pessoas totalmente preguiçosas, que nunca vão pensar em criar os seus próprios negócios, em empreender, ir à luta, porque o Estado passou um sonho falso, que é para tu fiques aí e eu te vou dar tudo. Então, o grande impacto do Partido Liberal é este que tem estado, de algum modo, e sabemos, tem estado a preocupar, porque nós estamos, digamos assim, avançados. As sociedades modernas hoje no mundo vivem esta realidade. É preciso criar na mente dos cidadãos de que o Estado vai empregar até o último desempregado que se encontra em qualquer parte do nosso país. Então, este é o grande impacto que nós trazemos na realidade política angolana. Queremos fazer diferente. Muito bom. Tudo o que o doutor disse trouxe-nos uma grande reflexão, porque, pronto, a ideia da visão política do Partido Liberal é colocar o ser humano como centro de todas as atenções, a valorização em si do ser humano, a inclusão na sociedade, de modos a tornar-nos mais independentes em questões de economia e de sobrevivência social. Então, qual é a posição do Partido Liberal nas questões, ou seja, quanto à descentralização administrativa e à reforma do sistema eleitoral em Angola? Bom, posição, do ponto de vista da descentralização administrativa, temos estado a acompanhar as reformas do Estado. Aliás, é fundamental e nós também apoiamos, né? Apoiamos que as reformas fazem muito bem, porque vêm a adequar a realidade das pessoas, né? À vida das instituições. Uma reforma é sempre fundamental, porque afinal somos uma sociedade, somos dinâmicos e algumas coisas podem passar a ser já ultrapassadas com o tempo. E as reformas são bem-vindas. Do ponto de vista da descentralização, nós também, enquanto Partido Liberal, defendemos essencialmente, num verdadeiro sentido, um sistema administrativo que tem na sua base não só a descentralização, mas também a desconcentração política e administrativa. Isto é para permitir que o Estado não centralize tudo a si só e que o Estado deve, por um lado, conceder esta abertura, garantir maior proximidade aos cidadãos nas suas localidades, por exemplo, para que todos os cidadãos tenham acesso aos bens e aos serviços públicos. Logo, é necessário que, por exemplo, um administrador, né, do município, por exemplo, de Cacoapo, não dependa exclusivamente do governo provincial para uma questão mínima, por exemplo, para ter acesso aos papéis na administração. Logo, tem de depender do governo provincial, nós não temos. Isto é burocracia. Para nós é preciso desconcentrar os poderes, os serviços, porque isto gera, então,
torna a máquina preguiçosa muito lenta e pesada e o Estado não consegue dar resposta aos problemas que mais afligem a sociedade. Logo, defendemos que assim deve ser e agora vemos também que, por força dessas reformas, temos agora uma nova divisão político-administrativa. Antes tínhamos 18 províncias, agora temos 21 províncias, o que ainda vai tornar a máquina muito mais pesada, porque só com 18 províncias já há dificuldades, imagina com 21. Né? Portanto, é importante, mas é necessário vermos os momentos que valem a pena tomar essas reformas. E do ponto de vista do sistema eleitoral, que aqui fez referência, nós também defendemos sim que se faça, digamos assim, revisão ao pacote legislativo eleitoral para permitir, então, um processo eleitoral mais transparente que consiga oferecer o verdadeiro resultado eleitoral aos cidadãos eleitores e apenas condenamos as atuais propostas, né? Do executivo angolano, que traz a ideia por exemplo, do não apuramento ao nível das localidades, ao nível das províncias, dos resultados eleitorais. Ou seja, isto para nós ofende o direito que o cidadão tem também de fiscalizar os serviços, porque o cidadão tem de saber, tem de ter consciência, a partir da sua assembleia de voto, qual foi o resultado da mesa onde foi exercer o seu direito de voto. Né? Tem de ter esta informação. E nós estamos a ver que pretende-se romper por isto. Vê-se aí a proibição da fixação das atas nas assembleias de votos e que o apuramento passará a ser agora do escrutínio a nível nacional. Isto é uma manobra que visa excluir a transparência. E para nós não concordamos que assim seja. E por outro lado, também condenamos o modo da composição, né, da Comissão Nacional Eleitoral, vimos o modo como isto ocorreu. Aliás, por força da Lei 1212, da Lei 1212, que é a lei orgânica sobre a organização da Comissão Nacional Eleitoral, traz os verdadeiros pressupostos para uma composição de uma CNE, digamos assim, totalmente clara e pronto, se bem que não totalmente absoluta, né? Mas ainda neste diploma que nós tínhamos já um pouquinho de confiança, também atropelou-se, né? Se verem, por exemplo, o concurso atualmente que foi concedido que elegeu, né? Voltou a reeleger o candidato Manuel da Silva Pereira, que muitos chamam por Manico, o atual presidente da Comissão Nacional Eleitoral. Os critérios aí mencionados ofenderam e violaram as normas jurídicas. Aliás, o regulamento concursal é contra a própria lei. E não se concebe como é que um regulamento vem e fica acima de uma lei. Né? Porque nós sabemos que um regulamento visa materializar uma lei, mas vimos o contrário. Né? Porque se formos a ver, nos termos desse diploma que eu fiz referência, que é a lei 12/12, que é a lei orgânica sobre a organização da Comissão Nacional Eleitoral, no artigo 7º faz referência dos critérios, principalmente do seu número 2, fala simplesmente dos critérios da idoneidade, né? Experiência, que seja uma pessoa aceitável na sociedade, que seja uma pessoa honesta. E depois este regulamento vem trazer outros critérios, que é o critério, por exemplo, de experiência na ordem de 40% em instrução de processos eleitorais. Logo, todo aquele indivíduo que tenha esta pretensão de apresentar a sua candidatura para este lugar já está automaticamente chumbado. Por quê? Porque os juízes, nós sabemos em Angola, como aí diz que somente os juízes devem estar nesta composição e que também nós não concordamos, porque nós entendemos que na CNE deveriam estar também órgãos da sociedade civil, ou membros da sociedade civil, mas limitam simplesmente os magistrados judiciais. E este critério de instrução em processos eleitorais é mesmo para excluir. Imaginemos um juiz que vem de um tribunal civil que teve a cuidar de processos na sala de família, não tem competências, ou seja, não tem experiências para lidar com questões eleitorais.
logo não consegue concorrer para este cargo de presidente da Comissão Nacional Eleitoral. Isto é injusto, viola o princípio da igualdade de tratamento, é inconstitucional, limita esta capacidade. Então, nós, enquanto liberais, não permitimos e não concordamos que isto tinha que ser também revisto. Agora, continuamos a também defender que o modelo da CNE tinha que ser um modelo de uma instituição totalmente independente. Portanto, a nossa Constituição faz referência que a CNE é independente, mas não é independente, porque não é possível uma Comissão Nacional Eleitoral cujo seu presidente é indicado pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial. E vimos que aqui é uma cadeia de continuidade. O próprio Conselho Superior da Magistratura Judicial tem um presidente que é deste Conselho, que é também um juiz presidente indicado pelo Presidente da República. Então, há aqui um vício continuado. Logo, não se consegue bloquear esta pretensão. Então, defendemos uma comissão independente, até nós, tal como o secretário-geral do Partido Liberal tem estado a defender, que nós tínhamos que ter a institucionalização em Angola dos tribunais eleitorais, né? Ou seja, o Tribunal Eleitoral, a exemplo do que ocorre no Brasil. O Brasil tem uma realidade desta natureza, aí o chamado Tribunal Eleitoral. Aí sim, né, concordaríamos em parte que temos uma instituição que vela pelo voto e que realmente é independente, é um órgão de soberania, porque sabemos que os tribunais também são órgãos de soberania. Doutor, dá para ver que há muito a ser dito referente a este tema, mas já agora, em que medida a legalização do Partido Liberal contribui para a consolidação do pluralismo em Angola? Bem, essa questão é muito interessante, muito importante. Na verdade, nós, enquanto liberais, temos elementos muito, mas muito essenciais para a materialização daquilo que são os princípios democráticos, principalmente o pluralismo em Angola. Portanto, nós, como dissemos, estamos voltados e defendemos a existência de opiniões contrárias. E do ponto de vista da consolidação, nós trouxemos critérios totalmente essenciais que visam, então, a materialização das garantias sociais e políticas da Constituição, bem como a fiscalização, né, preventiva da Constituição. Neste quesito, nós, por exemplo, defendemos que em Angola deve haver o diálogo nacional. Isto é essencial porque não existe. Nós, enquanto liberais, somos defensores da ideia sobre o diálogo nacional. Um outro elemento muito importante que contribui na materialização do pluralismo político em Angola é a ética e tolerância nos debates políticos. Em Angola isto falta muito. Nós temos muita intolerância política, não temos éticas nos discursos políticos. Temos estado a ver a grande luta entre os partidos tradicionais e, pronto, parece que perdem o foco, né? Perdem o foco naquilo que é o essencial, questões políticas do país, e vão atacando, se atacam as pessoas. E nós não temos o espírito de atacar as pessoas. Aqui o essencial é atacar as instituições, atacar os factos que estão errados, atacar o comportamento das pessoas. Logo, não há ética nos debates políticos. Um outro elemento importante também é a promoção da cultura democrática, humanista, cívica e jurídica dos governantes, né? Para com os cidadãos. É necessário que se desenvolvam esses elementos todos, porque deve existir esta relação, este intercâmbio. O cidadão não deve ser visto como aquele elemento que só é importante para votos. Nós defendemos que não deve ser assim, porque o cidadão a voz do cidadão deve ser ouvida. Exatamente. As opiniões do cidadão devem ser ouvidas, porque se calhar não. Pode contribuir significativamente para o cidadão é um elemento muito mais importante e está até de algum modo nós estamos a defender que o cidadão em si só deve estar acima de qualquer uma outra razão, né? Preciso ver, estamos a falar daquilo que são as nossas riquezas, né? E depois temos também a questão da liberdade de imprensa.
nós não temos em Angola a liberdade da imprensa, infelizmente, e as pessoas têm ainda aquela limitação de que a imprensa é só para conveniências. E não deve ser assim em Angola. As opiniões contrárias, por isso é que chamamos o pluralismo político. Se há essa pluralidade política, estamos a dizer que há divergência de opiniões. Cada um pode exprimir uma opinião contrária. Logo tem de existir a liberdade da imprensa. Em Angola isso não existe. E nós primamos também pela liberdade de expressão, opinião e manifestação. As manifestações devem ser mesmo livres, justas e pacíficas, porque é com isto que se faz a manutenção do poder político. Exatamente. E é um elemento de manutenção da democracia. E oprimir e não admitir, isto é assumirmos que nós não somos um país democrático. Esses e outros assuntos em outros fóruns, Sim, certeza sim, vamos sim. falar acerca. Queremos já agradecer Absolutamente. a participação e o esclarecimento, né? Com certeza essas reflexões vão contribuir significativamente para a democracia e a cidadania no nosso país. Exatamente. Continuem a seguir a Loss Império em todas as redes sociais, no YouTube, Loss TV. Aqui é o espaço de saber, da partilha de conhecimento. Muito obrigada.